Ótimo sabadão, galera. Boa noite. Estamos aqui, né, Stanley, com o grande artista aqui de Brasília, Oráculo. É isso aí, nós estamos aqui no MB 360 e é um prazer estarmos aqui com vocês e junto com essa galera aqui seleta, né? O Oráculo, que é o convidado do MB 360, e o Fabiano, né, que é o idealizador desse Tamo junto projeto, aí. e nós agradecemos o convite, tá, Fabiano? Então, nós estamos aqui com o Oráculo, né? Oráculo, nós gostaríamos de saber um pouco sobre você, né? Você pode nos apresentar você mesmo? Salve, salve, Stanley, Reinaldo, todo mundo aí, agradecer pelo convite, agradecer a Michelle e o Ricardo da assessoria de imprensa que fez essa ponte pra gente estar aqui hoje. Então, eu vim pra Brasília em 2016, eu sou da Zona Oeste de São Paulo, de Vargem Grande, e desde então estou em Planaltina. Foi uma cidade que me acolheu bastante e é um dos berços também do rap nacional. Então, foi onde eu pude desenvolver minha carreira também. Já venho de lá, né, como rapper, como MC, mas aqui me abriu várias portas de conseguir adentrar o meio da música. Em 2018, eu ganhei o Festival de Música Popular Brasileira, Sucupira, lá em Planaltina. Fiquei em primeiro lugar. E em 2020 soltei meu primeiro álbum e agora, através de um projeto do FAC, vou lançar 1º de maio meu álbum chamado Filhos do Terceiro Mundo. Vai ser a festa de lançamento lá no Infino, na 506 Sul, na Asa Sul. Estão todos convidados. E é isso. Ei, Oráculo, como é que começou a tua trajetória musical? Você começou tocando, já começou cantando? Então, eu cresci na igreja, né? Minha família é da igreja, minha família é de uma igreja que é de orquestra, né? A congregação. E eu com 8 anos comecei a estudar música, comecei a estudar para tocar violoncelo na igreja. Tem uma base boa, né, Stanley? Oh, com Foi certeza. até engraçado, porque na época a gente era, não posso dizer, né? A gente era rico de alegria, mas financeiramente a gente tinha um recurso muito pouco. E eu queria tocar violoncelo e o violoncelo era muito caro, né? Mesmo com carro, né? Meu pai vigilante, minha mãe faxineira barra costureira, sempre foi uma... A gente tinha ali pra sobreviver, né? Não tinha acima disso. E o violoncelo era, sei lá, uns 4 meses de salário do meu pai, assim. Então era totalmente inviável. E, pô, daí falaram que não ia dar certo. Marrudo, como sempre fui. Falei, então deixa pra lá, né? E larguei a música. Anos depois apareceu o hip hop na minha vida. Um grande... Já tava quantos anos nessa época? Com 12 anos eu tava na escola. Daí um grande irmão meu, o Dog, foi dar uma oficina de grafite na escola. E ele entrou na sala e começou a falar sobre o hip hop. E foi amor à primeira vista, assim. Eu me apaixonei pela cultura. Isso foi em 2002. Era uma época onde o hip hop era muito forte, né, dentro das periferias, principalmente de São Paulo, no Brasil todo, mas principalmente de São Paulo, né, onde eu tava. E a galera já na hora do intervalo se juntava pra dançar um break. Já tinha um espaço rap que a gente ouvia as músicas, decorava pra cantar na hora do intervalo da escola. Então esse primeiro contato com hip hop na minha adolescência foi primordial, né? Daí quando eu tinha uns 15 anos eu formei uma banda de hardcore, um vocal meio rap, mas o instrumental um hardcore com uns amigos meus. E lá pros 18 anos eu escrevi minha primeira letra de rap, assim. Nessa época dos 12, 13 anos eu já escrevia poesia, minhas primeiras poesias estavam saindo aí dessa época, mas ainda nada musical, né? Era mais a parte escrita mesmo. E daí com 19 para 20 foi meu primeiro show, lá em Vargem Grande mesmo, no bairro do Agreste. Desde então tamo aí. Tem uma diferença do rap pro hip hop. Eu vejo o hip hop americano, ele fala muito de ostentação, né? De carro, de mulher. O rap parece que fala mais da vida, do cotidiano, né? Na verdade, o hip hop, ele é uma cultura, né?
Ele é um movimento social que envolve 5 elementos, né? Que é o breaking, que é a dança, né? O grafite, que é o desenho, a arte urbana, o DJ e o MC, que é o cantor, e o quinto elemento, que é o conhecimento. O hip hop, ele, além de um movimento social, ele é uma cultura. O rap é um gênero musical dentro dessa... Entendi. Então, dentro do rap existe... O rap como música, existe vários subgêneros, né? Um exemplo, esse rap que você falou que fala mais das coisas materiais, um exemplo é tipo o trap, né? Ele é um subgênero do rap. Assim como tem o drill, tem o boom bap, tem várias vertentes, e cada vertente tem a sua estética e a sua linguagem, sua forma de expressar ali. Alguns, como posso dizer, foram cooptados assim pela indústria da música, né? A indústria da música, ela precisa Desvirtuou, né? Ela precisa de coisas mais superficiais, assim, pra vender, pra massificar, né? Mais pop um pouco. Mais pop. Então, o rap, principalmente o boom bap, né? Que tem essa linha de denúncia, de contação de história, de crônicas sobre a realidade do povo pobre, ele acaba não sendo muito interessante para a indústria, né? Então a indústria prefere vender o que tá falando de coisas que os patrocinadores disso precisam. Oráculo, agora me diz uma coisa. Essa veia do hip hop, dessa questão mais da poesia, das necessidades, né? Isso veio naturalmente ou isso veio com influências? Se veio naturalmente, fale como que aconteceu, e se veio por influência, quais foram as influências? Então, eu sempre tive a memória muito boa, assim, né? Desde criancinha, minha mãe, ela ia fazer as visitas da igreja lá, e ela me levava, eu com 4, 5 anos já sabia cantar os hinos da igreja, decorava tudo. Sabia o telefone de todo mundo de cor, assim, eu sempre tive uma memória muito boa. E isso foi me levando a decorar, tanto na época de escola eu decorava todas as letras pra cantar no outro dia, daí geralmente eu era um dos únicos que sabia cantar inteira por ter decorado, então isso sempre me levou a gostar de... Meu pai é um cara que gosta muito de música, minha casa sempre foi muito cheia de música o tempo todo, assim... Muito vinil, CD, fita cassete, fitinha de rádio, clipe, sempre na MTV tocando clipe. Meu pai, ele é muito musical, assim, ele... Mas essa veia do hip hop, como foi que surgiu? Surgiu porque eu fui criado numa cidade periférica, né? Uma cidade, amigos uma mesmo, cidade né? da Grande São Paulo, e a juventude da periferia, ela tem muito pouco acesso ao estudo, ao conhecimento, a não ser que seja através de uma igreja, através de uma instituição de caridade ou de educação que está ali naquele lugar, porque geralmente é um lugar abandonado pelo Estado, né? Onde as escolas são abandonadas, onde a gente não tem escola de música. Hoje em dia mudou bastante, mas nessa época, né, final dos anos 90, começo dos anos 2000, as periferias de São Paulo eram muito pouco estruturadas, né? Então era muita violência de todo lado, muita violência policial, muita violência das pessoas com as pessoas mesmo. Era, de certa forma, uma terra de ninguém, né? E o hip hop aparece na minha vida, e assim, na vida acho que de muita gente das periferias do mundo inteiro, como uma boia, assim, salva-vida, sabe? No meio de uma guerra acontecendo, e vem o hip hop e fala, pô, vamos estudar, vamos aprender coisas novas, vamos tentar ser alguém diferente dessa cartilha que tá escrita pra gente de morrer cedo por causa de tiro, por causa de noia, ou mofar dentro de uma empresa enriquecendo um patrão, né? Vamos tentar ser pessoas além disso, né? O hip hop, ele traz autonomia para as pessoas, assim, enquanto intelectuais orgânicos mesmo, né? Ele bota as pessoas da periferia para estudar, para ter sua própria opinião do mundo e sua própria análise de conjuntura da realidade que ele está inserido. Mas isso que você falou me lembra como é que é o nome do patrono da educação? Paulo Freire. O Paulo Freire. Isso é meio Paulo Freireano, né? Total. Eu acho que o Paulo Freire, ele tem tudo a ver, assim, com isso.
não sei se tem uma ligação profunda e consciente, mas o Paulo Freire, no final da década de 80, ele foi secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo, né? No governo da Luiza Erundina. Pois E é. ele criou, isso é muito bonito, né? Que bom que você puxou isso aí, porque é muito bonita essa história. Ele fez questão de visitar todas as escolas, assim, escola por escola. E ele criou uma base educacional específica para a realidade de cada escola. Se era uma escola numa área mais rural, ele montou uma base educacional a partir daquilo. Se era um lugar mais marginalizado, com pouca estrutura, então, e isso também é o começo do rap, né? No final dos anos 80, ele é onde surge Racionais, Taíde, onde surge essa galera que asfaltou nessas ruas que a gente do rap hoje em dia anda. Nessa época era tudo mato, né? Sim. Foi esses caras aí e se deve muito também, acredito eu, a esse projeto educacional que o Paulo Freire fez em meio a gente estava voltando da ditadura militar, né, saindo da ditadura militar, foi bem no ano da Constituição, né, então fazer uma análise tão minuciosa sobre a educação das periferias de São Paulo, eu acho que trouxe esse resultado também que o rap abraçou, né? Tipo, acho que o principal elemento do rap, do hip hop, é o conhecimento, né? Pelo menos na escola do hip hop que me formou, o conhecimento realmente é o que salva a nossa vida e é a luz no fim do túnel, né? Como o Mano disse. Eu vejo o seguinte, que todo o conteúdo musical, ele tem a ver com poesia, tem a ver com alguma finalidade, né? E tudo que a gente fala, ela não nasce agora, ela nasceu bem antes, né? Nada acontece agora que não tenha sido escrito nos livros anteriormente, né? E eu não acredito que a gente vai escrever uma coisa da gente mesmo, né? Que nasce agora e de repente todo o fundamento que a gente tem, ele veio de algum lugar, porque senão nós seríamos inventores da roda, né? E nós não somos, né? Tudo se transforma, não é verdade? Exatamente. Tudo se transforma. Então veja, eu acredito que toda a letra de música que você faz é pautado em cima de uma ideia daquilo que veio anteriormente, né? E só que o que está estabelecido anteriormente, nós temos uma antítese, né? Nós temos os dois lados, né, da filosofia, como a filosofia clássica e a filosofia moderna. A filosofia moderna, no meu entender, ele veio questionar Deus, veio questionar a filosofia clássica e tudo. Então, aonde veio trazer o relativismo, o existencialismo e tudo, onde está trazendo muito prejuízo à sociedade, né? Então, às vezes eu Essa vejo... cultura woke, você fala um pouco também, né? Não, Entra, isso aí não? já é um pouco diferente, É outra onda, né? Isso já veio do marxismo cultural, veio do gramscianismo, né? De Antônio Gramsci, o filósofo né? Essa questão já veio por aí, né? Com o Caderno dos Cárceres e tal. E tem um para cada área, um para educação, outro para economia, outro para tal, entendeu? Né? E eu acho que a construção da música, ela deve trabalhar em cima das antíteses, né? Tanto na música clássica, a música sertaneja, o hip hop, o forró e tal. Eu acho que seria muito inteligente pegar e confrontar as duas formas de saberes, né? Para a gente ou fazer uma síntese, ou ficar no côncavo, ou ficar no convexo, né? Porque um professor meu, numa pós-graduação, ele um dia falou que tem a tese, a antítese e a síntese. Você não pode ficar na tese nem na antítese, você tem que ficar na síntese. Aí eu olhei assim, que loucura é essa, meu irmão? Que loucura é essa? Ninguém tem que ficar em lugar... A pessoa tem que fazer o confronto para poder ter
ter posicionamento, porque se eu não vejo a antítese, eu vejo a antítese pelos óculos de outra pessoa, então eu não vi a antítese. Eu tenho que ver a antítese através de um intelectual do passado e de dois intelectuais do passado, ou do intelectual do passado e um do presente. Né? E aí eu construo uma ideia, aí eu estou preparado para ter um posicionamento. E a partir desse posicionamento eu faço a construção daquilo que eu sou e daquilo que eu penso. Não é verdade? Daquilo que eu sou, do que eu penso. E hoje as pessoas estão largando o passado como se a pessoa fosse um retrógrado, fosse alguém que não tenha valor e tal. É o que mais a gente ouve aí, é a palavra retrógrado. Mas, gente, nós temos que ir nas nossas bases, nós não podemos abandonar as nossas bases. A nossa base cultural, ela é bem antiga e a gente deve frequentá-la, né? Como Platão, como Aristóteles, como outros camaradas mais aí, e as antíteses dele, né? Então, é uma coisa que eu sonho em ver, né? Que as pessoas que o povo que é nosso contemporâneo não fique só no presente para construir. Porque quando a gente revisita o passado, a gente tem como gerar uma cultura, influenciar toda uma sociedade em algo muito fixo ali, algo muito bacana, algo que vai gerar cultura, algo que vai gerar bem-estar. E por falar nisso, qual o seu propósito em fazer a música, em ter escolhido esse ramo musical do hip hop? Qual a finalidade que você tem? Então, em cima disso tudo que você falou, tem uma frase da Nina Simone que eu gosto muito, levo muito pra minha vida, né? Que ela fala que a função do artista é refletir seu tempo, né? E pegando um gancho no Milton Santos, que fala que o mundo é o que você vê de onde você está, né? Que você é o centro do mundo, né? Não no sentido soberbo, mas no sentido aonde sua visão vai alcançar, né? Então, eu vejo que o hip hop em si, ele tira esse poder desses polos, né? Desses polos. É importante estudar, né? Platão, Aristóteles, toda essa galera, os gregos que, de certa forma, piratearam todo o conhecimento de Kemet, né? No Egito. Mas o hip hop, ele traz o foco em outras coisas também, sabe? Que nunca foi dado foco. Concordo com você, da influência do Egito. E a gente precisa muito estudar coisas que tá acontecendo. Pô, a gente tem o Nego Bispo aqui, a gente tem Ayrton Krenak, Davi Copenau, a gente tem Milton Santos, a gente tem Lélia Gonzalez, a gente tem Sueli Carneiro. Então a gente tem intelectuais indígenas, negros, latino-americanos que contém uma base de pensamento muito profunda da realidade, muito mais próxima da realidade que a gente vive aqui enquanto América do Sul, enquanto terceiro mundo, do que contempla a visão europeia, filosófica ou existencial ou materialista, sabe? Eu acho que o hip hop, ele... não só o hip hop, né? Eu acho que a cultura das periferias do Brasil, em especial, é uma cultura que traz muito a cultura da diáspora africana junto com a cultura dos originários desse território, né? E obviamente, misturando com essa cultura europeia, norte-americana, que de certa forma foi o que foi colocado goela abaixo, que não diminuindo, né? Eu acho que também, obviamente, ser colocado de goela abaixo é horrível, né? Foi imposta, né? Mas ao mesmo tempo já misturou, então, e também tem coisas muito boas, né, que vieram de lá, né, tipo, sei lá, tipo um Pink Floyd da vida, um exemplo, né, brincadeira. Mas eu vejo que, pra mim, na minha obra, eu tento trazer isso, tá ligado? Eu tento trazer o foco pra nós aqui. Entendo. O foco pra nós no sentido da construção da história. O Milton Santos falava que nem os Estados Unidos e nem a Europa tem força para construir a história nos próximos séculos, nos próximos epicênios. A história vai ser feita por nós, pelo povo pobre, dos países pobres. A gente vai começar a contar a história do mundo a partir de agora. Eu entendo o seguinte,
que a história ela não pode começar daqui, senão ela não é história. A história ela é circular, ela não é retilínea. Na verdade, ela é aspiralada, né? Ela não é nem circular. Pois é, então ela vem assim, ó. Ela vem assim porque ela se repete. Apenas porque, justamente porque é circular que ela se repete. Apenas mudam os figurantes, né? Então veja, uma construção de uma casa, ela não pode ser feita a partir da segunda fileira de tijolo. Também. Né? Tem que ter um Por quê? alicerce, Porque né? se eu for refletir a partir da segunda fileira de tijolo, né? Então ela vai cair. A reflexão ela não vai ser verdadeira. Ela é uma reflexão totalmente incipiente. Então eu vejo o seguinte, que se nós não podemos contar a história a partir de nós, porque nós somos uma construção. Se nós somos uma construção, então nós temos uma base do passado, que são nossos pais, nossos avós e tal. E que nós não nascemos em nós mesmos, mas nós fomos construídos a partir da cultura nossa agora, a cultura dos nossos pais, a cultura dos nossos avós e tudo. Então, a questão, eu ainda digo que a questão do visitar, né, a nossa história do passado, a filosofia do passado, né, porque a nossa agora ela só existe a partir da transformação positiva e negativa, né, a partir do passado, né? E a nossa música, eu acho que se a gente refletir o presente, e eu concordo com ela, com esses dois autores que você falou, que a gente tem que refletir o nosso presente. Exatamente. Só que a reflexão do presente, nós até, para refletir, é a partir do que nós aprendemos do passado. Exatamente. Né? E aí, a construção da música, cara, a música tem um poder fenomenal. A música, ela é uma ferramenta violenta de boa, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. E aí, se a gente faz essa revisitação e a polarização é boa. A polarização, por quê? Porque você vai escolher ficar num polo ou você tirar o que há de bom daqui e formar uma síntese. Então, quando a gente faz isso, eu acho que a cultura ela é aperfeiçoada de forma positiva, né? Na música, aí desemboca na música, na teologia, na história, na filosofia, e em todos os campos das ferramentas das ideias, né? Sim, e é interessante você falar isso, porque esse disco que eu vou lançar agora, 1º de maio, ele traz muito isso, assim, essa grande mistura, né? Porque eu sou uma pessoa, um estudioso da história, principalmente da história brasileira, assim, sabe? Sim. Do que já aconteceu aqui. Porque eu vejo que eu sou uma quebra de ciclo, e muitos da minha geração é uma quebra de ciclo, né? Entendi. Porque nossos pais sacrificaram, de certa forma, a sanidade em troca de salário para não ver a gente passando fome. Nossos avós eram analfabetos, né? Então, essa história nunca foi contada por nós, né? Então, agora a minha geração e as gerações que estão vindo de pessoas periféricas tá tendo a oportunidade de recontar a história, contar a história a partir da ótica do oprimido, não da ótica do opressor, que foi sempre contada a história de cima para baixo, né? De quem venceu, né? E não de quem foi derrotado ao longo dessas batalhas, né? E esse disco e essa minha pesquisa em cima da história, principalmente do terceiro mundo, dos países sul-americanos, se encontra com o DJ Sapo, que é um pesquisador da música da diáspora negra no mundo. É um grande pesquisador da música negra. E se encontra com o J. Dali, que é um músico que pesquisa muito mais a parte erudita, que é um cara que pesquisa a história da música pelos séculos. Agora ele está no século XX, estudando o começo da música no século XX no Brasil. Então, que se junta com o Lucas Lopes, que foi o arranjador do disco, que é um mano mais do rock, que traz toda essa parada. Então o disco, ele junta esses elementos que são diferentes e ao mesmo tempo altamente complementares, né? Então ele consegue trazer
trazer informações úteis, consegue trazer uma musicalidade boa e ao mesmo tempo consegue dialogar popularmente com o povo, assim, sabe? Então é um disco que eu vejo que ele tem um grande poder, assim, de recontar a história. Agora tiveram duas coisas que eu gostei muito na tua música. A rima, a poesia que ele constrói, a forma, eu achei muito bacana, né? A criatividade, a destreza que ele faz a coisa. E a outra coisa que me dá inveja é a voz dele. Legal, hein? Eu não queria ter essa voz de taquara rachada, não. Eu queria ter uma voz bacana igual a dele. Esse nome Filhos do Terceiro Mundo surgiu assim como? Então, Filhos do Terceiro Mundo era uma banda que eu tinha lá na minha quebrada há uma década atrás. E é um nome que eu sempre trouxe comigo, assim, porque para a música, o texto, né, é literatura, né? Então a gente precisa sempre, numa aula de literatura que eu tive com um finado professor meu, Bernard, e ele falava que a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o eu lírico, né? Então, esse nome é uma identificação do eu lírico, de quem tá contando essa história, né? Quem tá contando essa história é um filho do terceiro mundo, né? O terceiro mundo é a periferia do mundo, né? Então, se você tá na periferia do terceiro mundo, você tá na periferia da periferia do mundo, né? Então, a visão que a gente tem é muito única, né? Por mais que, não romantizando, né, as histórias tristes que a desigualdade traz, mas a visão de mundo de quem cresce na periferia da periferia do mundo é uma coisa única, que nenhum filósofo francês ou norte-americano vai conseguir chegar ao verossímil dessa contação, dessa história, tá ligado? Porque é uma história vista com os próprios olhos, né? Então, voltando pro Milton Santos, que ele fala, né? A história vai ser feita por nós, né? A gente, o olhar do mundo agora tá pra gente, e exatamente por isso. Uma pessoa que cresce, sei lá, na Suíça, o olhar dela para o mundo vai ser muito menor do que de uma pessoa que cresce na Ceilândia, por exemplo. Não compreendi. No sentido da realidade do mundo, do que está acontecendo com o mundo, né? Tipo, porque a realidade de uma pessoa que cresce na Suíça... Como se fosse assim, na periferia e um lugar mais... né? Porque aquilo ali é uma exceção do mundo. A regra, principalmente para nós do terceiro mundo, é o quê? É viver sem escola, sem saneamento básico, sem estrutura, sem conhecimento. Eles não passam isso. Eles não passam isso. E daí, essa pessoa ela vai ter muito mais base teórica sobre o mundo. Mas, quando uma base teórica encontra um menino ou uma menina que viu tudo que esses estudiosos escreveram com os próprios olhos, na pele mesmo, e mistura o conhecimento empírico da vivência com o conhecimento teórico, aí a gente vira uma bomba relógio, né? E que eu acho que vão ser as pessoas que vão contar as histórias do mundo a partir acho que esse próximo milênio, quem vai produzir a história do mundo vai ser essas pessoas, mulheres e homens vindas de lugares onde acharam que iam jogar nós lá e nós ia se matar, ia morrer de tiro, de noia, e a gente voltou com um livro na mão, voltou com um disco na mão e falando, ó o que nós vimos aqui do inferno. O inferno é assim. Eu espero um dia, um projeto que eu vou aplicar em pouco tempo, tornar-se motivo de uma composição musical. Porque o que acontece? Esse projeto ele vai justamente arrancar as pessoas da posição que ela está para ir para um novo patamar, entendeu? Então ela não vai ficar ali, ela pode ficar na periferia, mas se tornando uma outra situação, enriquecendo aquela periferia. Porque a periferia é o centro, né? Também. Então, vai trabalhar a periferia. Culturalmente falando. Isso, vai trabalhar a periferia
E as pessoas de lá vão enriquecer também. Elas vão enriquecer profissionalmente, elas vão enriquecer intelectualmente, elas vão enriquecer de tudo quanto é jeito. E é justamente isso que eu quero despertá-las. Eu quero despertar a partir das escolas, dos institutos, das associações comunitárias. Então, eu quero fazer esse trabalho pesadamente. E já tô com o projeto escrito, já estou com tudo pronto. Então, veja, só que a gente tem que atentar para uma coisa. Muitas vezes a gente só pensa no... tá sem dinheiro, é pobre, não tem acesso à educação, não tem acesso a isso. Mas enquanto a gente está lutando por isso, a gente não luta pela ética, pelos valores, pela moralidade. A gente não luta por nada disso. Agora, por quê? Por que a gente não faz isso? Porque se é justamente isso que vai construir uma sociedade melhor. É a ética e a moralidade, os valores que vão fazer os caras que só pensam em escravizar o pobre, né? É não escravizar e fazer a coisa de uma forma que faça com que o pobre também tenha acesso à cultura, que tenha acesso à construção da própria sociedade, no desfrutar, né, das coisas também. Entendeu? Então a gente perde o foco dos valores. A gente não pode perder o foco dos valores. E eu acho que tem muita pouca coisa, muito pouca construção musical acerca dos valores. Eu acho que o único lugar que tem construção musical em cima dos valores é na igreja. Uhum. Né? E seria até uma sugestão para que o hip hop também pudesse construir alguma coisa nesse sentido também, né? Na verdade, eu acho que o hip hop já constrói muito nesse sentido, assim, dos valores, né? Apesar de eu achar que os valores morais e éticos, de certa forma, eles acabam sendo relativos, né? A partir de quem, de onde está vindo, né, esses valores, né? Hegel não devia nem ter existido, né, Hegel? Se tá vindo, porque se tá vindo de cima para baixo, ou se tá vindo de baixo para cima, né? Porque a gente vive num país muito específico, né, de muitas culturas, né? De muitas culturas mesmo, né? E toda vez que uma cultura sobressai a outra, eu acho que são resquícios colonizatórios, né? Então, às vezes, o valor que uma igreja neopentecostal prega é totalmente diferente do valor moral que um povo indígena prega, que um quilombo prega, e, enfim, eu acho que são coisas muito sutis, né? Eu acho que não dá pra gente passar uma régua moral sobre a sociedade inteira, né? Uhum. Porque senão se torna muito perigoso, né? Torna uma ideia... Mas existe uma grande diferença entre moral e moralismo, né? O que nós estamos falando de benefício é de moral. Agora, o moralismo é a parte ruim. Igual política e politicagem, Mas né? um exemplo, o funk. O funk, ele é tirado como algo que atenta à moral, né? O funk fala sobre putaria, sobre a liberdade do corpo, sobre, enfim, temas muito... traz muitos questionamentos na sociedade, né? De quebra de tabu que você quer falar. Mas e assim, obviamente, os dois lados, assim, obviamente, a gente precisa falar sobre o nosso corpo é festa, a gente precisa falar sobre o nosso corpo. Ao mesmo tempo, é muito perigoso também a sexualização numa idade precoce. São linhas muito finas, sabe? É muito perigoso você falar só de ostentação e fortalecer a ideia neoliberal. Ao mesmo tempo que a gente também quer ter as coisas, tá ligado? A gente que veio de um lugar onde a gente não podia escolher a estampa e o tamanho da nossa camiseta, a gente quer escolher uma coisa boa hoje em dia, né? Então são coisas, uma linha muito fina que separa isso, sabe? Ao mesmo tempo é uma linha ideológica. Tem muitas pessoas no Brasil que odeiam o funk. Odeio funk, é música de favelado, bandido, não sei o que não sei o que. Tipo assim, ao mesmo tempo o funk é uma música nossa, brasileira. Uhum. E o J Dali, né, que é o produtor do disco, ele tem um grupo de música instrumental chamado Satanic Samba Trio, e eles
Ontem foi a primeira vez que eu vi ele desde que eles voltaram da turnê na Europa. E ele tava falando que ele foi tocar em Copenhague e ele foi almoçar com uma amiga de lá e ela falou pra ele, pô, toda semana tem festa de funk aqui. E é muito louco, né, isso, né? Tipo assim, você vai numa formatura de medicina da universidade mais cara do nosso país, nessa formatura vai estar tocando funk. Ao mesmo tempo tem um projeto de lei pra criminalizar o funk. Mas por quê, né? Assim, será que é por causa da putaria? Será que é por causa da ostentação? Isso é um absurdo. Ou será que é porque é uma arte feita por pessoas da periferia? Ou será que é porque o dinheiro tá trocando de mão? Ou será que é porque o filho do advogado que estudou para ser engenheiro na melhor universidade tá ganhando menos que o MC que não às vezes estudou? também é só por ignorância mesmo também. Ou às vezes é só puro preconceito. Cara, isso é um absurdo. Eu discordo de muita coisa, de muita letra, mas não é pelo fato de eu discordar que eu vou colocar uma mordaça nas pessoas, né, nos artistas, né? Exatamente. Eu acho que os artistas têm que ter liberdade para falar o que quiserem, entendeu? Tanto o artista quanto as pessoas falarem o que quiserem, né? Porque eu tenho que defender, se eu quero direito, eu tenho que defender o teu direito de falar o que você quiser. Exatamente. Né? E é isso. Foi bacana, viu? Aprendemos muito hoje, né, Stanley? Deixa um recado aí pra essa rapaziada nova aí, que tá começando, que tá muito jovem depressivo, né? Sem expectativa na vida. Pô, é até difícil, né, você mandar um recado que a gente tem a receita para as nossas próprias doenças, né, e às vezes nem isso, né, agora receitar pro outro é difícil, né, uma posição meio complicada, mas eu acredito que a gente tem que acreditar em nós mesmos, né, buscar descobrir quem a gente é real, assim, descobrir nossa história, a história da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós, sabe? A gente precisa saber a história do território que a gente está inserido, porque é isso que põe a gente no mundo, né? Daí a gente se torna sujeito da história, né? Como o Stanley disse, a história é algo que está acontecendo, ela está vindo, né? Ela está vindo e ela vai passar, vai continuar indo, né? Então, quando você se sente um sujeito da história, um protagonista da sua própria história, faz sentido estar vivo, né? Então eu acho que esse momento que a gente vive, né, no mundo, assim, é um momento onde as pessoas todos se acham figurantes da história, né? E daí isso leva para um lugar onde a gente não é importante para o mundo, né? Top demais. E leva a gente à depressão, à ansiedade, essas doenças modernas aí que tá fazendo a nossa juventude tirar a própria vida, que tá fazendo a nossa juventude se acabar nas drogas, né? Então eu acho que o conhecimento realmente liberta, sabe? Realmente te coloca no mundo e te faz ser o roteirista do seu filme, né? Então, sei lá, se eu pudesse dar um conselho pra juventude que assuma o seu papel na sua vida, né? Seja o protagonista da sua história, e independente do que você quiser fazer, se dedica, pesquisa muito sobre aquilo. Se é a música, vai estudar música, não no sentido acadêmico ou escola, mas vai ouvir música, vai aprender a ler a realidade que seus olhos estão vendo, né? Acho que é isso que vai realmente trazer um mundo novo pra gente, né? Quando cada pessoa, cada indivíduo conseguir ser autor da sua própria história. Então isso aí. Então, galera, foi ótimo hoje aí, né, Stanley? Benção. Foi um prazer, viu? Pô, vou deixar um convite também pra galera. Opa, manda bronca. Quero dizer também que o disco Filhos do Terceiro Mundo vai sair agora, 1º de maio, em todas as plataformas, no Dia do Trabalhador. É um disco que tem 3 anos que eu tô trabalhando nele, então é um disco feito com muito respeito ao povo brasileiro, muito respeito aos pioneiros, aos mestres do rap nacional. E 1º de maio vai estar aí nas ruas, espero que chegue bem para todo mundo. E dizer também que no mesmo dia do lançamento vai ter a festa de lançamento, que vai ser na Casa de Show Infino. Vai ser 1º de maio na Casa de Show Infino, na 506 Sul, na Asa Sul. A partir das 4 horas.
Cheguem cedo, vai ter feira, vai ter breaking, vai ter maracatu. E os 100 primeiros ingressos são gratuitos. Então cheguem cedo para aproveitar. Vai ter Pratanes, uma artista incrível daqui de Taguatinga, do New Soul R&B. Vai ter o Tambores do Amanhecer, que é um grupo de maracatu lá do Vale do Amanhecer, em Planaltina. Vai ter a molecada do rap de Santa Maria, de Planaltina. Vai ter a banda Micélia, que é a galera de Sobradinho com uma galera de Planaltina. E vai ter Oráculo e banda também, convidados. Vai ser uma noite bem especial mesmo, assim, de celebração à vida, né? Celebrar que estamos vivos, né? Estamos vivos. Acho que isso é o principal, né? Estamos vivos, estamos contando a nossa história aqui. Top demais. Bom demais. Abração, galera. Mano. Valeu, Stanley. Querido. Obrigado.